E tudo o que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo o que eu sonhei, tu farás por mim. E tudo o que nos dás, nós damos-te a ti. Somos Portugal. E tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei, tu farás por mim. Tudo que nos dás, nós damos-te a ti. E somos Portugal. Que raio de música é esta? Pedro Brunhosa canta o hino da nossa seleção rumo ao Euro 2016. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao seu canal, ao meu canal, ao canal de toda a gente, o canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo de preparação para o Euro 2016, onde Portugal venceu claramente por 3-0 frente à Noruega. Em primeiro, gostava de vos dizer que gostei muito da nossa seleção, gostei do teste que foi feito contra a Noruega, uma equipa morta. Deu para reparar que ofensivamente a equipa está bem, precisa ser melhorada. Defensivamente não consegui deslumbrar qualquer tipo de adversidade, problema, porque realmente a Noruega foi uma seleção que veio aqui ao Dragão jogar o jogo, jogar por jogar, não se esforçou muito, não quis acelerar o jogo, ou então não soube acelerar o jogo. Portugal esteve ao seu nível, melhor taticamente, melhor tecnicamente, e Fernando Santos realmente usou uma estrutura pouco habitual, ao qual eu vou já falar. O 11 inicial da nossa seleção foi constituído na baliza por António Lopes, depois do lado direito Cédric, defesa lateral direito, na esquerda Rafael Guerreiro, e uma dupla de centrais constituída por José Fonte e Ricardo Carvalho. Depois, um trio do meio campo, em que atrás jogou William Carvalho como pivô defensivo, e trio foi constituído por João Moutinho no meio campo, a médio centro, no corredor central, João Mário, médio interior direito, André Gomes, médio interior esquerdo, e uma dupla de avançados de Quaresma e Éder. No meu entender, eu não vi qualquer tipo de comentário depois do jogo, não vi programas esportivos, não fui aos jornais, não fui à internet ver qualquer tipo de comentário sobre a nossa seleção. Portanto, eu vi o jogo e hoje estou-vos a relatar tudo aquilo que eu vi perante os meus olhos. A estrutura é uma estrutura que eu já conheço, as pessoas que me rodeiam sabem daquilo que eu estou a falar. É uma estrutura que eu já vi por aí, que é o 4-1-3-2, ou seja, Portugal assumiu claramente um quarteto defensivo à frente, William Carvalho, e depois com João Moutinho, João Mário à direita e André Gomes à esquerda. Uma dupla de ataque de Quaresma e Éder, em que Quaresma foi realmente o homem da frente mais móvel, que caía principalmente nos corredores laterais, conseguindo que Éder fosse mais fixo. E o trio do meio campo, com João Moutinho, André Gomes e João Mário, realmente são três jogadores que desempenham bem essa função, mas eu tenho algumas dúvidas de que João Moutinho neste momento, nem Adriano Silva conseguem fazer o que Renato Sanches faz. A entrada de Renato Sanches viu-se claramente, é um jogador que acelera o jogo, é um jogador que não faz o toque e vai, o toque curto, o jogador que dá o apoio no meio campo para rodar o corredor. Não, Renato Sanches realmente é um jogador que com bola consegue imprimir velocidade no corredor central, usando muita verticalidade. Nas transições defensivas, considero que Renato Sanches está neste momento, e apesar de ser muito jovem, está melhor que Adriano Silva e está claramente melhor do que João Moutinho. João Moutinho já não é o mesmo jogador que eu vi jogar no Futebol Clube do Porto há uns anos atrás. João Moutinho está mais apagado, mais lento no processo, apesar de conseguir ainda dar aquela linha de passe que muitos poucos dão. Eu claramente aposto mais no Renato Sanches em detrimento do Adriano Silva e do João Moutinho. Na frente de ataque, a grande curiosidade está em saber se Cristiano Ronaldo ou Nani conseguem fazer, por exemplo, Quaresma fez, no sair da posição e ocupar terrenos mais laterais, dando uso a que o médio interior do lado da bola faça depois os movimentos interiores, dando depois o corredor ao apoio do lateral
do defesa lateral do lado da bola. Falta-me perceber se Cristiano Ronaldo e Nani conseguem desempenhar essas funções. É claro que Cristiano vai ter que jogar, e a minha dúvida está entre aquilo que Quaresma fez no jogo contra a Noruega, em detrimento de o que Nani poderá fazer, ajudando a nossa seleção àquilo que o selecionador Fernando Santos quer. Reparei que no processo ofensivo foi aquilo que mais deu para notar, porque a Noruega foi realmente muito fraca. No processo ofensivo, e eu reparei, e partindo já da linha da frente, reparei que Éder é certamente o homem mais fixo. É um homem que anda sempre naquela zona central, no corredor central, sempre à procura da finalização, e depois é Quaresma que, ao sair da posição, vai invadindo muito os corredores laterais. Isto porque a posição de Reis de Quaresma é no corredor lateral como extremo. E, jogando nesta estrutura, obriga que um dos pontas saia da posição, invadindo outros terrenos. O que eu gostei muito é que, quando o Quaresma invade terrenos que não são o dele, rapidamente o jogador que assume essa posição nessa parte do terreno, rapidamente faz a compensação e vai para a zona da finalização. O primeiro gol da seleção portuguesa é facto de que Quaresma vai receber a bola no corredor lateral, e uma imagem que eu vos produzi, que vou já colocar de seguida, é que quando o Quaresma está num dos corredores laterais, consegue-se perfeitamente reparar que André Gomes ocupa basicamente a posição de um dos pontas, em que ataca principalmente a zona do primeiro poste. O outro ponta, que é o Éder, vai atacar aquela zona entre o segundo poste e o penalti, e depois aparece o médio interior contrário, neste caso João Mário, que vai aparecer no resguardo do segundo poste, ou seja, quando a bola realmente não chega a nenhum dos pontas, e quando sobra, quando o cruzamento pode ser mais largo, rapidamente vai aparecer o interior contrário, João Mário, para atacar a bola. De realçar que João Moutinho vai aparecer sempre à entrada da área, aproveitando as segundas bolas. Assim, Portugal ataca sempre quando há um cruzamento com dois jogadores na área, um terceiro jogador que fica no resguardo do segundo poste, e depois o médio centro vai aparecer na área para as segundas bolas. E este é o processo ofensivo. De reparar que vocês podem ver nos vídeos e durante o jogo, se virem a repetição, sempre que um dos laterais tem bola, o médio interior do lado da bola dá largura, e muito bem, o médio interior dá largura, o médio centro descai um pouco para dar uma linha de passe, o pivô defensivo acompanha sempre a cobertura do lateral quando tem bola, e assim o nosso lateral tem sempre 3 linhas de passe. Depois, uma nota, no processo defensivo não gostei, deu muito pouco para notar o processo defensivo. Aos 31 minutos, José Fonte, quando vai de 1 para 1 com o avançado da Noruega, esteve mal nesse processo, mas acredito que José Fonte fez um jogo bom ao longo dos 90 minutos, mas realmente nesse lance de 1 para 1, José Fonte não teve bem. Porquê? Porque a bola é esticada, é um futebol mais direto, os laterais estão projetados e fica numa situação de 1 para 1, mas António Lopes, o guarda-redes da nossa seleção, teve muito bem. Nas transições defensivas, Portugal muito forte, rapidamente paravam a bola, a pressão ao portador da bola foi muito bem efetuada. Gostei muito dos comportamentos na transição defensiva, ou seja, nota que Portugal, quando perde a bola, rapidamente quer recuperar. Depois, sem bola, Portugal subia um pouco as linhas, era uma pressão média-alta, em que quando a bola estava na linha defensiva do adversário, Portugal não pressionava, apenas basculava, mas quando a Noruega entrava ou estava a chegar perto da linha do meio campo, realmente a pressão ao portador da bola foi sublime, nada a apontar. Na segunda parte, Portugal adormece, não percebo, a Noruega poderia ter chegado ao empate, e eu aqui apontei que aos 53 minutos, ou seja, 8 minutos após a segunda parte, Portugal já tinha 3 cantos contra, e, na minha opinião, há um penalti a favor da Noruega, em que André Gomes faz falta, ou seja, foi um período que Portugal adormeceu por completo, a Noruega veio para cima, quase conseguiu empatar, e uma seleção morta, e mesmo assim conseguiu imprimir uma velocidade no início da segunda parte que poderia causar algum efeito negativo à seleção portuguesa, mas Portugal depois sempre conseguiu sair da pressão e conseguiu fazer o seu jogo, e depois, como era um jogo de preparação, Fernando Santos começou a fazer as substituições. Sai Adriano e entra Moutinho a ocupar a mesma posição. Também não gostei muito de Adriano, muito parado, muito pautado, onde a seleção precisava de imprimir mais velocidade no corredor central, Adriano não conseguiu dar. Depois entra Rafa e Danilo, saiu Ricardo Carvalho e o Quaresma aos 58 minutos. O Danilo foi para a defesa central, é um bocado injusto, mas acredito que Fernando Santos quis testar também Danilo, a defesa central, onde esteve impecavelmente bem, ou seja, Danilo cumpre a função de pivô defensivo e de defesa central. O Rafa
é aquele jogador imprevisível, ou seja, é um jogador que vai para cima do adversário, utiliza a sua verticalidade. O Rafa nesta estrutura, jogando a média interior, dando largura sempre ao corredor quando tem a bola do seu lado, ou mesmo jogando como o segundo ponta de lança ou o segundo avançado, acho que Rafa é um elemento muito útil para a nossa seleção portuguesa, porque é um jogador que, ou no decorrer do jogo para entrar, ou mesmo jogando de início, é um jogador que traz mais valias à nossa seleção. Aos 64 minutos há um lance de bola parada, onde Rafael Guerreiro marca um golo muito bem executado, portanto é apanágio já do pé esquerdo de Rafael Guerreiro. É um jogador que tanto defensivamente como ofensivamente cumpre o seu papel. Mas até ao golo, até aos 64 minutos, que foi o golo do Rafael Guerreiro, Portugal não tinha feito muita coisa para que o golo acontecesse, mas o golo aconteceu, 2-0 na partida, tranquilizou a nossa seleção portuguesa. E uma nota de destaque, mais na segunda parte, eu acho que Portugal tem que se preocupar, porque Portugal joga num campo estendido. Portugal usa a linha defensiva um pouco recuada, uma linha ofensiva numa pressão média alta, e depois o meio campo fica a meio da linha defensiva e da linha avançada, onde cria muitos espaços, cria um buraco entre a linha avançada com a linha média e depois da linha média com a linha defensiva, e aí poderá permitir ao adversário jogar entre linhas, o que poderá no europeu, não neste jogo, porque a equipa da Noruega, a seleção, não tinha qualidade nenhuma, era uma seleção muito fraca, mas realmente seleções como França, Alemanha, Espanha, Inglaterra poderão criar-nos grandes problemas no futebol entre linhas, e isso é uma das preocupações que Fernando Santos terá que fazer, ou reduz os espaços subindo a linha defensiva ou descendo a linha avançada, mas isso é um problema que o nosso selecionador terá que resolver. Vocês reparem que Cédric tem a bola nos pés, João Mário dá uma ligeira largura no terreno, criando uma linha de passe. Vocês reparem que Cédric dá a bola para João Mário, ao cruzar a bola, vocês reparem no posicionamento, aparece Rafa, que vai certamente atacar a zona do primeiro poste, vai aparecer Éder, normalmente ataca a zona do segundo poste, mais segundo poste, zona penalti, depois vai aparecer do outro lado, no resguardo do segundo poste, André Gomes, e claramente depois vai aparecer outro homem à entrada da área, naquilo que eu falei anteriormente. É uma jogada desenhada com esta estrutura, com este processo ofensivo, onde Éder também aparece e muito oportuno faz um golo. Éder muito criticado por nós portugueses pela sua chamada à seleção, mas realmente faz um golo dentro de um processo desenhado completamente pelo Fernando Santos, derivado ao processo ofensivo. Por isso, acho que Portugal está de parabéns. Renato Sanches entra aos 70 minutos para a posição de médio interior direito. Mesmo assim, Renato consegue, quando a bola está no lado dele, consegue dar largura para receber a bola, ou então consegue ir para terrenos mais interiores para depois dar a profundidade ao Cédric no seu corredor. Aliás, eu gostei muito do Cédric, melhorou. Acho que as terras inglesas fizeram com que Cédric ficasse mais maduro, já defende melhor, ataca como nunca, portanto uma nota positiva para o nosso lateral direito, o Cédric, onde eu prevejo que Vieirinha vai sentir grandes dificuldades em jogar nesta seleção. Estranhamente, quando o Vieirinha entra, o selecionador colocou-o na frente juntamente com Éder. Não deu muito para ver, acho que Vieirinha, como eu já disse, vai ter grande dificuldade. No cômputo geral, Portugal ganhou 3-0, foi o primeiro teste em relação ao Euro que se avizinha, o Euro 2016. A minha perspectiva foi só fazer este vídeo para relatar um pouco da organização ofensiva, em que realmente do lado da bola o nosso médio interior dá largura, criando grandes linhas de passe. O nosso médio interior, quando não dá largura, fica no espaço mais interior, aproveita para a subida do lateral. Gostei muito da nossa seleção, gostei dos comportamentos. Portugal é uma equipa inteligente, os jogadores portugueses são inteligentes, tem muitas compensações. Quando um jogador sair de uma posição, o outro iria automaticamente ocupá-la, e por isso vamos esperar pelo próximo teste, esperar que Ronaldo, Nani regressem à seleção, ver o ponto de estado físico, não só físico, psicológico e tático, e espero que o próximo jogo da seleção estejamos mais fortes e bem preparados para o nosso Euro 2016 em França, que projeta Portugal nesta estrutura, for muito bem coordenada, vai conseguir chegar a uma fase bastante interessante. Por isso, subscrevam o canal, likezinho nos vídeos e até uma próxima oportunidade.